Muito obrigada, Mari. Sempre impecável sua aula, uma viagem, né, da possibilidade da reabilitação. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta. Eu gostaria de perguntar quais seriam as perspectivas dessa reabilitação mais realizada em grupo, em crianças em grupo. Então, existem dois tipos de trabalho. Eu não enxerguei quem que perguntou, foi você. Então, existem dois tipos de trabalho, né? Trabalho em grupo e o trabalho individual. E aí depende muito da corrente, da linha teórica que você está trabalhando. Quando a gente fala em terapia auditiva verbal, ela é sempre individual e centrada na família. Então, você vai fazer esse planejamento criança por criança, e você vai trabalhar com as especificidades daquela criança. Quando você está num grupo, você pode ter criança com diferentes níveis de desenvolvimento e famílias com diferentes expectativas e perspectivas. Então, isso não seria uma terapia auditiva verbal. A gente trabalha mais, tem um outro nome que aqui no Brasil é muito pouco usado, que é o AVD, que seria a terapia auditiva educacional. Então, ela tem alguns outros objetivos, onde é trabalhar a atenção auditiva daquele grupo, o favorecimento da audição, então, trabalhar com música, trabalhar com jogos, com interação entre as crianças, mas você tem que ter a noção de que você não está fazendo um atendimento personalizado, e ele não substitui a terapia individual, tá? E aí você vai fazer um planejamento para o seu grupo. Você vai pegar uma média de como estão aquelas crianças e pensar em atividades que valorizem a audição, que valorizem a linguagem. No grupo é muito importante o controle acústico do ambiente. Isso é fundamental num trabalho de grupo. No mundo ideal, seria que você tivesse o dispositivo auxiliar de escuta e que cada um tivesse um receptor para que pudesse ter uma melhor qualidade acústica. Apesar do sistema auxiliar de escuta estar no SUS e todos terem direito a receber, a gente sabe que a maioria das crianças ainda não tem, né? Mas para um trabalho de grupo é uma coisa que faria diferença, controle acústico e o sistema de microfone, né, remoto, individual. E o trabalho global, né, para valorização da linguagem, valorização da escuta, interação, pausa, espera. Então, você pode usar algumas estratégias, mas não substitui a terapia individualizada. Obrigada, Mari. Mais alguma pergunta? Bom dia. Gostaria de chamar a fonoaudióloga Carolina Costa Cardoso. Bom dia, pessoal. Para quem recebeu a programação, nós tivemos uma pequena mudança. Vamos fazer primeiro a mesa redonda do tratamento do implantado, tá, doutora Mariana? A gente vai fazer primeiro essa, tá? Para quem recebeu também. Eu vou chamar para compor a mesa aqui, só um pouquinho. Queria chamar, então, a fonoaudióloga Mariana Guedes, que estava apresentando agora, por favor. Já apresentamos. Mariana, pode sentar, por favor. Tem mais microfone? Tem só aquele lá, né? Está funcionando, pode sentar, por favor. Queria chamar também a fonoaudióloga Fernanda Caldas para compor a mesa. A fonoaudióloga Lorena Coelho, ela é fonoaudióloga pela Universidade de Brasília, formada pela Universidade de Brasília, pós-graduada em fonoaudiologia no transtorno do espectro autista, tem experiência em capacitação em transtorno dos motores da fala e atua na Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Queria chamar também a psicóloga Luciana Palmer, psicóloga pela Universidade de Brasília e especialista clínica do IBO, psicóloga do Instituto Everest. Luciana, ela estava lá fora. Alguém vai chamá-la, por favor? Como a gente teve essa mudança, acredito que ela ficou lá fora.
Gostaria de chamar também a fonoaudióloga Natália Lombardi, é fonoaudióloga graduada pelo Centro Universitário Isabela Hendricks, especialista em audiologia, mestre em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina. Quem vai começar a apresentação é o fonoaudiólogo Francisco Alisson Lucena da Silva, que é fellow em reabilitação auditiva do Instituto. O Alisson também foi lá fora. Espera aí, pessoal, que a gente teve essa mudança. Só um pouquinho. Bom, a ideia da... Ai, Laura, obrigada. A gente estava atrás dessa água aí, ó. Já vamos... Pronto. Depois vai ser... Raíssa, dá um help para mim, para ir atrás lá do Alisson e da Luciana. O Alisson. Vamos lá. Ai, obrigada. Já te apresentei. Então, com vocês, o Alisson, Francisco Alisson Lucena da Silva, vai começar apresentando para a gente. É importante a gente ficar longe daqui por conta da microfonia. Deixa eu ficar aqui no cantinho para poder passar. Aponta para lá, né? Olá, bom dia a todos. Como foi apresentado, eu sou Francisco Alisson, sou fonoaudiólogo do Instituto. Atualmente eu trabalho com a reabilitação auditiva. Hoje eu trago para a gente começar um pouco a nossa discussão sobre esse estudo realizado com crianças implantadas e que possuem outras deficiências associadas. O que a gente pode considerar? Que nessas crianças com perdas auditivas neurosensorial, de 20% a 40% possuem alguma deficiência associada. São elas: atraso no desenvolvimento, deficiência intelectual, deficiência visual, paralisia cerebral, transtorno do espectro autista, déficit de atenção, desordens motoras, entre outras. O que esse estudo nos traz? Foi feita uma revisão sistemática. Esse estudo ele foi publicado agora em 2023, então ele tem mais de atual nessa pesquisa. Foram pesquisados nas bases PubMed, Embase, Scopus, PsycInfo, Web of Science. Para os critérios de seleção, foram considerados indivíduos de 0 a 18 anos de idade, pesquisados entre 2012 a 2023. A estratégia de busca foi feita de duas partes. A primeira foi feita pesquisando os benefícios do implante coclear e deficiências associadas. Com base nesses achados das deficiências associadas, foram encontrados todos esses tipos de deficiências, sendo o autismo, paralisia cerebral, deficiência visual, deficiência motora e todas essas outras que eu mencionei aqui previamente. Então, nesse estudo foram encontrados 61. Então, como a gente pode perceber, é um estudo bastante grande e as deficiências associadas que foram encontradas foram síndromes genéticas, que foram as síndromes mais encontradas em todos esses estudos, com 54,1%. O transtorno do espectro autista vem em segundo lugar, com 42,6%. O atraso no desenvolvimento, com 39,3%. Paralisia cerebral, com 36,1%. Deficiência visual, com 19,7%. Deficiência intelectual, 16,4%. E deficiência motora, 9,8%. Quando a gente entra nesse aspecto da síndrome genética, até puxando um pouco da fala do Dr. Faesa na apresentação dele, que é importante fazer esse mapeamento para a gente poder verificar qual o comprometimento que essa criança pode desenvolver, porque é isso que vai também guiar o prognóstico, né, durante todo o trabalho de reabilitação. E partindo para o segundo lugar dos nossos achados, que é o transtorno do espectro autista, essa área é uma área que está demandando bastante pesquisas a respeito também, para verificar quais são também os resultados que essas crianças podem alcançar. Nesse estudo realizado pelo grupo de pesquisa do Instituto de Otorrino, o nosso Instituto Brasileiro de Otorrino, que foi orientado pelo Dr. Faes, foi verificado também o desempenho do implante coclear nessas crianças com autismo. O que foi verificado? Que essas crianças podem desenvolver também
resultados favoráveis tanto para o desenvolvimento da audição, da linguagem e também de interação social. Então, o que a gente pode tirar desses estudos? Né? Que crianças com deficiências associadas, elas podem ter desempenhos variados com o uso do implante coclear. Isso vai ter como base o tipo dessa deficiência associada, o grau de comprometimento e o uso do implante coclear que ela faz também. Os indivíduos usuários de implante coclear, eles vão necessitar de mais tempo para poder alcançar essas metas que a gente propõe a realizar. O que foi discutido agora há pouco pela doutora Mariana também, que elas vão ter um tempo menor para poder alcançar essas metas. Então, tudo isso vai ser verificado com base na terapia e com o uso do implante associado. Quando a gente pensa no desenvolvimento da linguagem receptiva e expressiva, em paralelo, ela vai acontecer em paralelo com a idade auditiva da criança, e não a sua idade cronológica. Então, quando a gente pensa que as funções e desenvolvimento da criança estão atrasadas, esse desempenho também vai estar um pouco atrasado, porque vai seguir não a idade, mas o que ela está conseguindo alcançar auditivamente também. Então, é importante também que o desempenho dessa criança seja medido claro, pela audição, mas também em relação à qualidade de vida, porque, em muitos casos, só o auditivo não vai ser suficiente, os ganhos auditivos vão ser limitados. Então, observar também a questão dessas habilidades da criança no dia a dia e a melhora na qualidade de vida dela também. Como que a gente pode avaliar? Esses instrumentos que nós utilizamos em terapia ou durante a nossa reabilitação são muito focados nas crianças com desenvolvimento típico. Então, é importante também considerar que essas crianças elas precisam serem olhadas de uma forma diferente para que elas consigam ter o seu desempenho real medido de maneira diferente. E, para isso, como que a gente pode fazer também? Utilizar de questionários direcionados para a família que possam avaliar a qualidade de vida dessas crianças. E, em relação aos ganhos, né, que elas podem obter com o implante coclear, é importante considerar o acesso aos sons ambientais, nas quais vão ser também favoráveis às questões das interações sociais. E, em relação a isso também, é importante não considerar que essa criança vai ter que atingir apenas as habilidades auditivas e o desenvolvimento da linguagem, porque, acima de tudo, ela tem que fazer parte também do ambiente auditivo. Então, tem que estar inserida em outras situações para que ela possa se desenvolver de maneira global. E, importante também, o uso do implante coclear, que é o que vai direcionar bastante, uma vez que, quanto maior o uso desse implante, desse dispositivo, maiores os ganhos da estimulação que ela vai estar envolvida. E aí, só para trazer um pouco de uma discussão também, nesse outro estudo que foi realizado, de crianças com o espectro do autismo, transtorno do espectro do autismo, que faz uso do implante coclear, 45% dessas crianças não atingiram resultados ao longo do tempo. Então, isso faz a gente questionar também o que pode ser feito para que essas crianças consigam avançar e que estratégias a família pode realizar para que esse desempenho possa ser melhorado e que ela possa ter melhores condições de desenvolver uma melhor habilidade comunicativa. Então, a nossa conclusão de hoje é que crianças com deficiências associadas podem se beneficiar do implante coclear e que o implante coclear ele pode oferecer melhor localização sonora, além de maior motivação social, intenção comunicativa, melhora na qualidade de vida para a criança e para os membros da família no geral. Muito obrigado. Obrigada, Alisson, pela apresentação. E aí, agora, eu gostaria de saber um pouquinho. Então, vimos 2 estudos, e eu queria saber um pouquinho da experiência da mesa, da Luciana, da Mariana, porque, assim, são 2 pesquisas e ótimo, né? Então, o implante vai ser favorável, temos crianças, então, o implante, como o doutor Faes colocou, né? Então, comorbidades cognitivas, comportamentais e até psicológicas já não é mais um critério de contraindicação. Então, o doutor Faes falou, o neuro vai mandar para você de volta e vai falar, eu quero saber se ele escuta. E aí eu vou ter que
colocar a audição nesse paciente. E aí, como é que eu vou trabalhar as expectativas com essas famílias e cuidadores? Então, eu queria entender um pouquinho mais como que a Luciana, como psicóloga, tem trabalhado com essas famílias, porque eu vou ter aquela pesquisa que vou ter resultados favoráveis e vou ter aquela pesquisa que 45% continua estacionado. E aí, como que eu vou... Você vai fazer o implante... Você pode ter benefício, mas seu filho também pode ficar naquele grupo dos 45 que vai ficar totalmente estacionado. Como que você tem abordado, Luciana, com as famílias? Como que tem sido essa preparação para o implante, do que é um caminho, puxando lá para o que a Mariana colocou na aula dela, da Alice no País das Maravilhas. E aí, para onde que eu vou? Que tem muitas possibilidades. Ok, Carol. Bom dia. Então, bom dia a todos. Eu fico muito feliz de ver esse tema, porque, se a gente fala de 45%, aí, mais ou menos, é um dado super importante, levando em consideração que, até há pouco tempo, a gente não tinha nenhuma criança com possibilidades, né, com possíveis quadros de TEA ou outras síndromes ou transtornos que pudessem ser implantadas. Então, acho que 45% é um número, né, uma taxa considerável. O que é importante são as famílias serem muito preparadas antes da decisão pelo implante, né, porque todos esses dados, né, de realidade são e devem ser passados para as famílias antes do momento, né, da decisão se vai ou não operar, né, se vai receber ou não o implante. Então, as famílias precisam entender que tem inúmeras variáveis, né, que dificultam o desenvolvimento das habilidades, tanto auditivas, né, quanto de fala da criança, e elas fazerem uma opção. O que a gente vê é que, quando essas famílias escutam que o seu filho é um candidato ao implante, aquela informação vem como uma grande esperança para essas famílias, né? Porque, até então, né, o diagnóstico de TEA ou de uma síndrome, né, mais importante no desenvolvimento, traz uma desmotivação e uma falta de esperança muito grande para as famílias. Então, quando eles escutam, opa, pode ser que essa criança desenvolva audição e isso pode ajudar no desenvolvimento, nossa, é uma alegria, mesmo a gente colocando todas as possibilidades, né, de insucesso que possam acontecer. Então, trabalhar a expectativa dessas famílias é importantíssimo para a aderência a tudo o que vai ser necessário depois. Inclusive, saber lidar com a frustração, saber lidar com as dificuldades daquela criança que vai ter um processo muito lento de adaptação àquele dispositivo, né? Porque, se a gente fala de TEA, a gente fala de crianças com uma sensibilidade sensorial muito grande, não só ao tato, né, com coisas encostando nele, como também aos sons, né, ao mundo sonoro. Então, essa família vai precisar ser muito trabalhada. Como o Alisson falou, né, que as nossas teorias, as nossas técnicas de trabalho são todas para um paciente típico, né, para as famílias também. Nós também tínhamos, até pouco tempo, todo um trabalho para famílias de pacientes típicos. Agora, a gente tem famílias de pacientes atípicos que têm que ser trabalhadas também de uma outra forma, né, que vá além. Então, Carol, tem sido, assim, um cuidado muito grande com os nossos pacientes, de famílias que vêm, né, com crianças atípicas, esse preparo do que eles vão esperar para o implante, né, e de que existe possibilidade de insucesso, de que vai ser um processo a longo prazo, já que eles têm um tempo maior, né, de desenvolvimento, mas a gente tem ainda achado que vale a pena, né, porque, se a gente não tem uma linguagem desenvolvida, a gente tem, pelo menos, uma compreensão desenvolvida, quando a gente consegue que a criança use o implante, né?
E lembrando de uma questão que é muito importante, a gente estar atenta a essas famílias, é que quando eles já nos procuram com esses outros diagnósticos, e eles recebem um diagnóstico que geralmente é depois, né, da deficiência auditiva, vem um questionamento da família dos outros diagnósticos. Então, fala, pode ser que, então, o meu filho não seja um TEA, pode ser que ele seja pela deficiência auditiva que ele não falou até hoje, que ele não está, né, se socializando. Então, vem um questionamento da família para que tudo aquilo que a criança não alcançou, todas as competências, tanto sociais quanto do desenvolvimento, fossem por conta da deficiência auditiva, e a gente sabe que não é. Então, a gente também precisa ajudar esses pais a aceitarem o diagnóstico de base, né, e a gente trabalhar com eles o que ganhos a gente pode ter, né? É isso, tá, Carol? Uhum. Mudou? Ai, pronto. Então, até aproveitar só um pouquinho, Mariana, aproveitar essa fala para eu puxar um pouquinho aqui para a Lorena, né? A Lorena tem ajudado muito a gente, assim, tem ajudado a encarar, e cada vez mais a gente tem feito essa parceria para ela acolher esses pacientes, porque esses pacientes vão chegar, né? E aí a gente sempre coloca. E aí, né, Lorena, esses pacientes chegam lá em você e assim, o que a gente vai passar para esses pacientes? Vai ser aba, vai ser Denver, vai ser o comunicador. Esses dias a gente recebeu um paciente com um comunicador, e é o comunicador que é um comunicador que é adaptado para o paciente ouvinte. Não é um comunicador que é adaptado para o paciente implantado. Então, é um comunicador que ele não consegue escutar bem porque ele é implantado. Então, são várias adaptações que ainda não tem para o implante coclear. Como que, assim, se nessa área estão começando a discutir para o implante coclear, para o deficiente auditivo, como que está sendo falado? Porque cada vez está chegando mais. Então, eu sei, e a gente toda hora fica, Lorena, tem um paciente novo, Lorena, tem um paciente novo, por favor, acolhe aí. Então, queria que você contasse um pouquinho como é que está sendo essa experiência, que a gente está puxando muito você para você ajudar um pouquinho a gente. E também esse desafio que você tem vivido, que a Luciana falou, de eu começo a atender e a família fala, não, ele é só deficiente auditivo, ele não tem TEA, daqui a pouco ele vai sair aqui da Lorena. Então, conta um pouquinho como é que está sendo essa experiência, por favor. Bom dia a todos. Como a Luciana falou, acontece mais desse paciente chegar após o implante coclear, no sentido dele entender, os pais notarem, os terapeutas observarem, que ele não tem só a questão da deficiência auditiva, e tem também um transtorno, por exemplo, do TEA, uma síndrome associada. E aí, nesses casos, a gente discute enquanto equipe. Na maioria das vezes, o neuropediatra vai definir qual vai ser a linha de tratamento com base naquilo que a gente apresentou nas nossas avaliações, aquilo que a gente levantou. E aí, o neuropediatra definindo se é o modelo ABA, se é o Denver ou outro modelo de intervenção, a gente vai ter que ser muito assertivo enquanto equipe, para a gente definir quais são as expectativas que a gente vai ter, quanto os objetivos que a gente vai colocar no nosso planejamento. Então, talvez os meus objetivos referentes ao modelo Denver, o que eu vou colocar lá no planejamento, eu preciso acordar com quem está na reabilitação auditiva para saber o que ele está respondendo em tempo de implante coclear. Por quê? Para eu ter respostas dele no modelo de intervenção Denver, por exemplo, ou no ABA, eu preciso entender como ele está respondendo quanto à idade auditiva dele, quais são as respostas, como ele está se saindo, para a gente acordar qual vai ser o nosso planejamento e ser realistas com os nossos objetivos. Então, a gente precisa, enquanto equipe, definir qual vai ser esse tratamento e acompanhar de perto essa evolução até para definir o planejamento, as respostas, os resultados. E assim a gente consegue mostrar para a família, porque eles chegam muito aflitos mesmo. E até tem uma expectativa, né, com o implante coclear, dessas apresentações referentes à alteia irem desaparecendo. Só que a gente vê que limita
o tratamento da reabilitação auditiva, quanto a dificuldade auditiva que ele tem pode limitar no tratamento referente aos aspectos relacionados ao TEA. Então, a gente precisa acordar e mostrar para a família, a gente tem essa limitação, a gente tem essas demandas, a gente quer alcançar isso, e vamos colocar os objetivos específicos dentro desse prazo, mas a gente tem essas dificuldades. Vamos trabalhar em cima disso, esperar para a gente ver quais vão ser os resultados que a gente vai ter em cima do nosso planejamento. Então, tendo um bom planejamento enquanto equipe, a gente consegue entregar para a família essas expectativas reais. Vou correr um pouquinho, porque a gente ainda tem tem mais um artigo para a gente discutir, e só uma questão que eu queria saber que a visão do particular e do SUS, que seria da Fernanda e da Natália, ainda sobre esse artigo, para a gente pensar aqui do acesso auditivo desses pacientes, tá? Não só dos pacientes com TEA, mas outros comprometimentos. Cadê o moço? Deixa eu rodar aqui. Isso era para ser um vídeo, deixa eu ver. Só dá Pronto, só dá aqui, eu não sei apertar aqui. Isso, é um videozinho. Tá sem som, né? Aí. É o coisa. É o aparelho. Tá fazendo barulho? Tá. O que é isso aqui? É o caminhão. Isso. Caminhão. Vamos desenhar agora um helicóptero. Um helicóptero. Vamos desenhar aqui o helicóptero agora. Como é que faz aqui? Aqui. Vai fazer? Aqui. Um helicóptero. O cockpit e o negócio aqui. O que é isso aí? Isso pode parar, por favor. É um paciente, tá? Que ele está fazendo. Aí pode voltar lá para a apresentação e deixar nesse slide. É um paciente que está fazendo o mapeamento. Ali a gente está fazendo a pesquisa do ECAP dele. E eu queria escutar um pouquinho da Fernanda, da parte da visão do privado, assim, o que a gente consegue estar usando na programação, e depois da Natália, da parte do SUS, assim, o que a gente tem conseguido pensar de como garantir o acesso auditivo desses pacientes, que se é difícil, do que a Mariana colocou, né? Então, eu tenho que programar esse paciente e garantir lá, se ele está escutando 20, 20, 20, um paciente ouvinte, um paciente sem comprometimento, eu tenho que garantir. E o paciente que tem vários comprometimentos, é mais difícil ainda. Então, o que vocês têm feito, o que vocês têm usado de estratégias, ferramentas, e plantar bananeira? Me conta, assim, para garantir que esses pacientes estão escutando. É quase isso mesmo. Bom dia a todos. Então, fazendo um link com a aula da Mari, aí eu volto a falar da importância do planejamento, do meu mapeamento com a terapeuta. Eu acho que assim é impossível fazer uma programação em uma criança com outros comprometimentos associados sem conversar com o terapeuta. O que a gente sempre conversa com a mãe, eu estou vendo um recorte da criança naquele momento, que eu não a vejo há 3, 2 meses, enfim. Sendo que o terapeuta atende essa criança semanalmente. A mãe vai ter o relato da família e eu vou ter as medidas também dos testes, objetivos e subjetivos, que muitas das vezes eu não vou conseguir fazer pelo comportamento da criança. Então, eu não sei se eu vou conseguir condicionar uma criança para o tom puro, eu não sei se eu vou conseguir fazer ainda um teste de percepção de fala. Então, eu preciso conversar para ter essas medidas comportamentais da terapeuta, dos pais, da escola, se tiver, então, de uma equipe que atende, né, essa criança, do neuro, muitas vezes é uma criança que vai muito ao neuro, ao terapeuta ocupacional, se é uma criança que está usando o dispositivo nessas sessões. Então, para fazer o mapeamento, antes de começar a programação, eu preciso ter uma conversa para eu conseguir fazer um atendimento mais real. E essas medidas, assim,
São difíceis porque tudo depende de como está o comportamento da criança naquele dia. Às vezes, a criança vai aceitar colocar o processador. Muitas crianças chegaram para mapear, sentaram, tivemos que remarcar porque não deixaram encostar o fio, né, da programação nela por conta de uma alteração sensorial. Então, a gente é uma criança que a gente precisa trabalhar muito, né, como típicas, mas mais ainda com a família ao lado e a família me orientando em como está. Então, por exemplo, como está a detecção, a perto, a distância, se está tendo uso efetivo. Muitas dessas crianças, o data logging, às vezes, é mais reduzido, ou muitas das vezes não usam ainda. Então, antes de falar da programação, que acho que a Carol ainda a gente vai falar mais da programação, mas primeiro linkar com essa parte do planejamento com a terapeuta. Olá a todos. Então, a nossa dificuldade no SUS, ela é um pouquinho maior. Na verdade, tudo que a Fernanda falou, esse link com o terapeuta, até com a psicóloga que está acompanhando essa criança, ele precisa ser realizado. E o nosso desafio no SUS ele é um pouco maior, simplesmente porque as nossas tecnologias elas não chegam tão atuais. Então, nós temos processadores. Eu sou membro do implante coclear lá do HUB, e eu estava ontem mesmo buscando essa estatística, e eu pude ver que por volta de 23% dos nossos processadores tem data logging. Então, eu consigo acompanhar aí por volta de, considerando crianças bilaterais, 20% dessas crianças, para poder estimular, né, esses pais a utilizar. Já é o spoiler do outro artigo, do Datalog, já é o spoiler do outro artigo, mas pode falar, pode continuar. Vai. Então, eu não vou falar muito, não, mas Fala assim, Natália, como mapear, por exemplo, esse autista? Você tem que ter uma audiologista junto? Você está sozinha? Por exemplo, assim, eu falo com a Fernanda, pelo amor de Deus, tem que ter alguém. Só marca sexta de manhã, porque tem que ter alguém. Por exemplo, eu nunca que vou de saia, eu tenho que ir de calça, eu tenho que estar de jaleco, porque eu não consigo de jeito nenhum, porque a gente mapeia no corredor, a gente corre, é um dia que não pode ir de salto, a gente olha a agenda, a Raíssa está rindo ali, mas não é, porque a gente corre no corredor, a gente, assim, né, é impossível. Lorena de pijaminha, né, os scrubs, porque, assim, a gente não consegue, né? Então, assim, como que você consegue lá no SUS, por exemplo, Carol, o atendimento sou eu sozinha, como que você faz? Criança, e a mãe, como que você faz? O atendimento, a gente faz a áudio em campo, nós mesmas, né? Então, a gente já faz a áudio em campo. De lá, a gente já passa para a sala do mapeamento, mas a gente conta com a ajuda dos nossos estudantes da UNB. Então, facilita ainda bastante. Bem que estão aqui, gente, obrigada. Continue indo, por favor, ajudando a gente. Porque, de fato, a gente precisa de uma ajuda. A gente não consegue sozinha, né? Com a conscientização dos pais, muitas vezes a gente não consegue. Às vezes é até mais fácil tentar tirar o pai da sala, tentar ver se a criança fica com a gente, com o estudante. Eu vejo que os estudantes têm uma habilidade grande com criança, a gente fica preocupada com a parte mais técnica. Então, a gente consegue, mas não é algo fácil, não. Principalmente porque esse diagnóstico ele vem depois, né? A gente faz o link depois. Nossa, o que está sendo investigado? Está no neurologista? Não está? A gente faz muito esse link com o CEAL. E depois que a gente recebe o diagnóstico, né? Vamos, então, passar para o próximo artigo. Queria chamar a fonoaudióloga Ingrid Santana. Ela é fonoaudióloga do Instituto. Vai passar aqui e vai explicar para a gente. Ingrid, por favor. Deixa eu passar aqui para falar. Só um pouquinho. Ixi, acho que eu voltei tudo. Peraí. Aí. Ingrid Santana, ela faz fellow em reabilitação auditiva e mestranda da UNB. Bom dia a todos. Hoje eu vou apresentar o artigo intitulado de Data Logging e fatores preditivos para o desenvolvimento da linguagem receptiva nas crianças implantadas. Cadê o passador? Obrigada. Então, como já foi dito nas aulas anteriores, o implante coclear, de fato, vai favorecer
o desenvolvimento da linguagem oral. Porém, nem todas as crianças implantadas vão ter o mesmo desenvolvimento que as crianças ouvintes. E isso a gente tem que levar em consideração algumas variáveis, sendo elas fatores ambientais, como a escolaridade dos pais, o nível educacional, a forma como eles se comunicam com essa criança. E também temos que levar em consideração o ambiente auditivo que essa criança está inserida. Será que é um ambiente extremamente ruidoso? Ou é um ambiente mais silencioso, em que o pai consegue ter uma situação de qualidade auditiva, de fala com essa criança? E, pensando nisso, para que ocorra o desenvolvimento da linguagem receptiva, oral e receptiva, para que ocorra o desenvolvimento da linguagem receptiva, é necessário com que essas relações em relação ao datalog sejam favorecidas. E como é que nós vamos fazer isso? Através da utilização diária do implante coclear, para favorecer com que essa criança tenha um maior input da linguagem, um maior input auditivo. O outro fator é a exposição à língua falada. E, por último, a exposição aos ambientes ruidosos. Será que, de fato, essa criança está se beneficiando do que ela está escutando? Pensando nisso, o objetivo do artigo é investigar as associações do datalog no desenvolvimento de linguagem receptiva. É um estudo que tratou-se de uma análise transversal e retrospectiva, que foi coletado no Hospital Universitário da Holanda, e teve como uma amostra final de 52 crianças pré-linguais, implantadas antes dos 3 anos de idade, e poderiam ser uni- ou bilaterais. O artigo também faz questão de ter pegado essas crianças implantadas antes dos 3 anos de idade, para que ocorresse correlação da idade cronológica com a idade auditiva. E, para fazer a avaliação, foi aplicado o teste do PIBARI. E o que nós conseguimos encontrar nesse artigo? O uso diário do implante coclear foi maior nas crianças que estavam em uma escola regular, totalizando 10,56 horas. Enquanto que as crianças do ensino especial utilizaram 1 hora a menos. Mas, poxa, será que 1 hora a menos vai influenciar no desenvolvimento da linguagem dessa criança? Sim, influencia. Então, o artigo mostra que apenas 1 hora a menos de exposição à língua falada vai prejudicar o desenvolvimento da linguagem, e principalmente quando se correlaciona com o uso das mídias digitais. No PIBARI, que a pontuação máxima dele é de 100 pontos, o artigo nos mostra que as crianças do ensino regular, a menor pontuação das crianças do ensino regular foi de 81 pontos, enquanto que das crianças do ensino especial, apenas 40% conseguiram ter um resultado inferior ao valor do ensino regular. E o que isso nos explica? O que isso nos mostra? Que as crianças que estavam tendo acesso às mídias digitais, que estavam não tendo uma qualidade auditiva, elas tiveram um menor resultado nesse PIBARI. E, com isso, a gente consegue perceber que o uso excessivo da TV, das mídias digitais, acaba diminuindo essa comunicação efetiva dentro dos lares. E também gera um ambiente ruidoso mais carador para a fala. Uma correlação totalmente negativa. O que significa isso? Então, quanto maior a exposição de mídias, menor vai ser o aprendizado da linguagem. E isso é necessário que esses pais sejam constantemente orientados para que, de fato, beneficie o maior tempo de uso do implante coclear, que beneficie o cenário auditivo que essa criança está. Eu, pensando nisso, trouxe um outro artigo para correlacionar sobre a importância das orientações aos pais. Como já foi dito anteriormente, não basta apenas colocar o implante coclear, não basta apenas fazer a ativação do implante coclear e colocar na terapia. Se os pais não são orientados, essa criança não vai ser reabilitada. Eu costumo dizer, dentro da terapia, que família transformada é a audição reabilitada, né? Porque é necessário. Então, como é que o terapeuta pode estar se posicionando nesse fato? Como é que os audiologistas e os programadores podem estar explicando para a família? A partir do momento que eles chegam para fazer o mapeamento e o programador mostra para a família o datalog e explica que o ambiente não está sendo favorável, eles estão favorecendo com que esses pais atentem
para o maior desenvolvimento. O que eu posso fazer dentro de casa? Então, não basta apenas pegar a minha criança, deixar ela vendo TV. Da terapia, a gente fala muito as crianças recém-implantadas. A gente tem uma meta, né, de favorecer o uso de suprassegmentos, então, favorecer o uso de melodias, entonações, ritmos. E eu chego com as minhas famílias, eu falo, mãe, a gente tem que favorecer a entrada. A nossa criança, eu quero que essa criança ela reconheça músicas infantis. Será que você consegue colocá-la dentro de uma situação auditiva, com música? Aí a mãe, não, mas está tudo bem. Quando eu venho para a terapia, eu coloco Galinha Pintadinha no carro e ele fica escutando. Eu, não é isso que eu quero. Não quero que apenas pegue um vídeo da internet qualquer e coloque para essa criança. Tem que ter muito mais. Então, a gente conclui com esse artigo que os cenários auditivos captados pelo datalogging está, de fato, associado com a melhor performance linguística dessas crianças. E o uso efetivo do implante coclear em ambientes acusticamente favoráveis vai influenciar também no desenvolvimento da linguagem receptiva, que é o que os pais tanto querem. Colocou o implante coclear, a primeira pergunta que eles nos fazem: quando é que ele vai falar? Será que ele está entendendo? Então, sim, ele vai chegar lá, mas preciso que você também me ajude a potencializar. Então, essas informações do datalogging, elas devem ser usadas para guiar e direcionar esses pais para uma escuta mais favorável dentro do ambiente familiar e escolar. Com isso, encerro minha apresentação. Muito obrigada. Bom, Mariana, puxar um pouquinho aqui para a sua opinião. E aí? E o quão desafiador, então, para a criança ouvinte, já é desafiador a gente controlar essas mídias digitais, né? Então, imagina para a criança usuária de implante coclear. Então, os pais acharam uma inovação. Uau, o implante coclear conecta com o iPad, ele fica o dia todo conectado, que máximo. Como que você tem conseguido abordar isso com as famílias? E, assim, não, ele não precisa. É muito melhor ele escutar a sua voz. Como que você tem conseguido abordar isso com as famílias que você atende? Então, eu só vou retomar um pouquinho, antes até de responder essa pergunta, alguns conceitos muito importantes que a Ingrid colocou na aula dela, que, assim, quando a gente começou a trabalhar, comecei a trabalhar com a parte de reabilitação auditiva tem alguns anos. Na década de 90, foi aquele must, os trabalhos da doutora Cristina Yoshinagi Tano, mostrando a importância da intervenção precoce, né? A criança que você intervinha precocemente tinha o melhor prognóstico para desenvolvimento da linguagem. Então, todo mundo correu atrás da intervenção precoce, e aí vieram as triagens auditivas neonatal e tudo isso. Hoje, de 2015, 2019 para cá, a gente tem estudos mostrando outros aspectos relevantes para o prognóstico da criança, tá? Porque a gente entende, né, somente nos países que estão um pouquinho mais desenvolvidos nessa área, que, assim, ok, estamos fazendo reabilitação precoce, né? Na Austrália, por exemplo, a gente tem crianças sendo implantadas já desde 2000 e tralalá, com 6 meses de vida. Então, ok, estamos tendo reabilitação precoce, mas por que eu ainda tenho criança que vai bem na linguagem e criança que não vai bem na linguagem? Então, excluindo esse fator, quais foram os outros fatores que os estudos têm mostrado importante? Que são tempo de uso do dispositivo, né? Então, isso é fundamental ser monitorado. Audibilidade, então, né, que a Fernanda falou, o quanto eu consigo dar de limiar auditivo. Participação da família, então, o tipo de interação que a criança tem com a sua família dentro de casa, e diagnóstico diferencial o mais precocemente possível, que é o que a gente debateu no artigo anterior. Se a criança tem um TEA, alguma síndrome, uma paralisia cerebral, ela precisa fazer o trabalho auditivo, colocar o implante, o aparelho, mas ela vai precisar de um ABA, de um Denver, ela precisa do tratamento específico para aquela outra questão que ela tem. Então, isso tudo é fundamental. Tempo de uso do dispositivo, como a gente viu, nem todos os equipamentos você consegue acessar o datalog. E aí você fala, bom, e agora? Eu não acesso o datalog, como é que eu vou controlar isso? Então, a gente tem checklists que vocês podem fazer download de graça. Tem um trabalho muito grande, legal, do pessoal americano, que se chama Eyes On
Ears Open. O pessoal de Bauru, a doutora Regina Tangerino, está traduzindo alguns materiais deles e vai disponibilizar também, que você faz um checklist, dá para a família, dá para a escola, e eles vão computando de hora em hora o quanto a criança ficou com o seu dispositivo. E o mais legal é que, muitas vezes, o que a família traz de tempo de uso não bate com o datalog. E aí a gente precisa entender o que está acontecendo. Então, existem maneiras, existem contas. A gente hoje não fala mais em usar 10 horas por dia. Né, que a gente fala, tem que ser, olha, os trabalhos mostram que mais de 10 horas por dia é o melhor. O que acontece? A gente fala em porcentagem de uso. Então, você calcula quanto tempo essa criança fica acordada e ela tem que usar pelo menos 80% do tempo acordada. Então, se eu tenho uma criança que ainda dorme bastante, ela não vai conseguir 10 horas de uso, isso não significa que ela não está usando o tempo todo o seu dispositivo. Então, é basicamente assim, está de olho aberto, está acordado, tem que estar com o dispositivo. Tá? Também a gente faz um cálculo pelo índice de acesso, para ver se esse uso está sendo efetivo, que isso é muito importante. Então, assim, às vezes a criança tem uma audibilidade baixa e usa muito dispositivo. Ou, às vezes, a criança tem uma audibilidade bem alta e usa pouco. Então, quando a gente faz a proporção disso daí, às vezes a criança que está usando mais tempo, mesmo com uma audibilidade menor, ela tem uma dosagem auditiva maior e ela vai melhor do que a criança com uma audição melhor, mas que usa pouco seu dispositivo. Então, tem vários fatores que influenciam. Em relação à interação familiar, a gente tem há muito tempo, né, a Trícia sabe, na foniatria fala-se muito sobre tempo de tela, tempo de uso de tela. Então, é uma discussão aí, principalmente depois da pandemia, que todo mundo ficou em casa, o tempo de tela das crianças aumentou. E isso tem sido conversado muito. A gente precisa pensar e tirar alguns viés desses estudos. Tá? A gente não pode ser radical, não significa assim, é proibido, a criança não deve usar a tela nunca. Porque eu sou mãe. Tá? E eu vou falar bem a verdade. Tem dia que, se eu não boto um Netflix, eu não tomo banho, eu não vou no banheiro, eu não falo no telefone com ninguém, eu não escrevo um artigo, eu não faço uma aula. Então, o que a gente tem que entender é o quanto de interação significativa essa criança tem com a família. Às vezes, a criança passou o dia com interação significativa com a mãe e, à noite, ela vai ver um desenho. E tudo bem. Agora, a gente também tem que pensar qual é o desenho que ela está vendo. Porque, às vezes, ela está vendo um desenho animado que tem diálogo, tem historinha, uma historinha da Chapeuzinho Vermelho, tem linguagem, tem significado. Outra coisa é você pôr aqueles YouTube que só fica assim, red, yellow, blue. Aí a criança fala cores em inglês e a família acha o máximo que ela está falando inglês, só que aquilo não tem contexto linguístico nenhum. Né? Então, é assim, a gente saber dosar e orientar a família. Se tiver que, em algum momento, assistir um filminho ou ver, né, alguma coisa para a mãe poder tomar um banho, é também qual é o conteúdo que está sendo passado. Em relação ao que a Ingrid comentou das músicas, isso é fato. Né? A gente até estou escrevendo um capítulo sobre música na reabilitação auditiva. É sempre melhor você cantar do que colocar a música através de um dispositivo eletrônico. Por quê? Porque, se você coloca aquela música para tocar lá no tablet, com a conexão direta, mas aquilo fica sendo tocado o tempo todo e você não está fazendo nenhuma atividade com aquela música, você não está dando significado para aquela música. Então, eu estou escutando música, a música está tocando, mas não é que eu estou dançando com meu filho, ou eu estou brincando de estátua, ou quando para a música a gente tem que parar. Aquela música fica tocando direto, ela vira um ruído ambiente, ela não tem significado. Então, é legal você ter música se você está cantando junto, se você está dançando, se você está fazendo com que a criança preste atenção na letra. Olha o que ele vai falar agora. Se você está trabalhando o ritmo, se você está brincando de estátua, porque daí ela percebe presença e ausência do som. Né? Agora, colocar a música para aquilo ficar só, porque eu li que você ouvir Mozart, a criança fica mais inteligente. Então, deixa aquele negócio tocando, sem sentido nenhum, ou, que eu acho pior, botando aqueles ruído branco, porque diz que é igual do útero, e a criança vai dormir. Gente, aquilo assim deixa o córtex auditivo, a gente fala, fica super sujo, estimulado, né? Coitado. Super estimulado.
pesado e assim, sem sentido, né? Sem atribuição de significado. Então, a grande questão é a interação significativa. Se você for usar o eletrônico, que seja com atribuição de significado, que seja conversar sobre o que está ouvindo, né? Que tenha vocabulário, que tenha uma gramática, que tenha uma história, uma sequência lógico-temporal, né? E, lógico, dosado. Ótimo, obrigada, Mariana. Vai, Lu. Só acrescentando o que a Mariana falou, tem joguinhos, inclusive, que são usados para a gente ajudar a criança a aumentar o tempo de concentração. Então, crianças, né, que têm um quadro de TDAH, que tem algum, né, atraso de desenvolvimento, que tem TEA, são crianças que não param, os pais até falam, ele nem gosta de ficar no... Né, eu queria tanto que ele ficasse vendo um desenho, mas ele nem fica. Então, tem até joguinhos para isso, para manter a criança, né, mais atenta e melhorar a concentração dessa criança. A última, tá? Para a gente encerrar, eu queria voltar aqui para a Natália, para ela contar um pouquinho da realidade lá dos 23%. E, depois da Natália, eu queria que a Lorena respondesse também, por quê? A gente está falando de dispositivo eletrônico, né? E o dispositivo eletrônico, ele vai parar em algum momento. Então, é igual o carro. Eu estou andando no meio da rua, acabou a bateria. Então, assim, a gente está falando do dispositivo eletrônico que, em algum momento, ele vai parar. E, principalmente, assim, quando ele parar com uma criança autista, e a criança vai parar de escutar. Então, como que você tem lidado com isso quando acontece, tá, Lorena? E você, Natália, lá no SUS, quando isso acontece, porque as crianças deixam de escutar, então, como que está sendo a manutenção disso do SUS, para puxar um pouquinho, e você falar desses do datalog que não tem, tá? E não vai dar tempo da gente falar dos outros assuntos. Vai. Vamos Senão lá, a gente então. fica aqui horas conversando. Finalizando aqui a questão do data logging, né, a nossa grande dificuldade é essa, é a gente conscientizar esses pais do SUS ao uso do dispositivo. Só um exemplo, essa semana eu atendi um bebê com quase 2 anos, ele estava com uma audibilidade boa, lá, um acesso em 25, 30, mas ele não conseguia, a gente falava Heitor, e ele não respondia. Ele não respondia ao nome. Então, quando nós fomos ver o datalog, 1 hora de uso diário, em média. Então, eu tive que ter uma conversa bem clara com os pais, né, conscientizando esse uso. Com relação à manutenção, é um dos nossos grandes problemas, porque a criança para de funcionar o cabo, para de funcionar um processador, a criança, a grande maioria nossa é unilateral, nós temos poucos pacientes bilaterais, e aí essa criança ela fica sem ouvir, a gente manda essa peça para São Paulo, então é mais ou menos aí 15, 20 dias, no mínimo, sem o dispositivo. Então, quando a criança volta, muitas vezes a gente tem que baixar o mapa, e a gente precisa rever todo esse processo. E aí volta, passa para a Lorena, por favor. E aí a criança não quer colocar de jeito nenhum, né, Lorena? Porque a criança tem a questão da integração sensorial e é super difícil. Conta aí um pouquinho como é que é a adaptação que você já passou, né, com alguns pacientes. Eu não sei nem se tem uma terapeuta ocupacional aqui na sala, mas elas são nossas parceiras nesse trabalho, porque a gente pensa muito em estratégias e, pensando no nosso atendimento, a gente prioriza muito essa questão sensorial, porque, às vezes, eu tenho uma criança que tem uma hipersensibilidade auditiva ou uma resistência tátil, que não vai querer usar o aparelho durante a sessão da reabilitação auditiva também. As meninas falavam, eu não sei o que fazer. E aí, essa semana, conversando com uma amiga que trabalha com reabilitação auditiva, ela falou, tem pacientes que eu só consigo atender se ele passar pela terapeuta ocupacional antes da minha sessão. E, às vezes, a gente vai ter que colocar estratégias durante a sessão para que ele tenha esse ganho com o aparelho. Então, às vezes, eu faço um atendimento com a criança em cima de uma bola, em vez da cadeira. Então, uso um feijão, coloco... Feijão é como se fosse uma bola, né? Mas uso demandas, estratégias, uso materiais que eu possa estimular, e com isso eu vou sempre, converso com a terapeuta ocupacional, para que eu possa pensar em estratégias que vão me favorecer
durante a sessão para que ele tenha ganho nos meus objetivos. Então, vai ser um trabalho de parceria aí com essa outra área que é fundamental para a gente pensar em integração sensorial. Pessoal, queria agradecer, que se deixar a gente fica muito tempo conversando. Queria agradecer todas pelas contribuições. Muito obrigada. Vamos dar continuidade agora. Vamos chamar agora a mesa. Deixa eu dar uma olhadinha quem que tem que chamar o pessoal da mesa. Pessoal, muito obrigada. Agradecer a todo mundo. Obrigada. Agora, a gente teve uma mudança aqui na mesa.